Olá a todos, sejam bem-vindos a esse vídeo. Gostaria de abordar nesse vídeo os conceitos de deformação causada por força axial ou força normal, né, a seção, e também de deslocamento relativo. Então eu vou usar para isso esse exercício que está na tela. O enunciado diz assim: determine o deslocamento relativo dos pontos A e D na barra de aço de seção transversal variável, representada na figura a seguir, quando a mesma é submetida à ação de quatro forças P1, P2, P3 e P4. Suponha a barra em equilíbrio, adote E igual a 200 gigapascal. Então, olhando aqui na figura, nós temos quatro forças em vermelho, tá? Elas estão dispostas axialmente, ou seja, na direção do eixo, ou posso dizer que são forças normais à seção, ou seja, em cada seção do eixo essa força é normal ou perpendicular à seção. Cada trecho do eixo tem diâmetro diferente, então o trecho AB tem um diâmetro diferente do trecho BC, você vê que é mais gordinho aqui, né? Um pouco mais largo o eixo, e aqui no trecho CD volta a afinar. Também cada trecho tem um certo comprimento, o primeiro trecho tem 2 metros, o segundo trecho tem 1 metro e o terceiro 1,5 m. Bom, esses números que estão aqui embaixo são a área, né, da seção transversal, então como o primeiro trecho aqui é mais fininho, a área é 1 milésimo de metro quadrado, o segundo trecho é mais largo, né, tem um diâmetro maior, a área é o dobro, e o terceiro trecho volta a afinar, ficando com uma área de 1 milésimo de metro quadrado. São dadas aqui as três forças, P1, P2 e P3, não sabemos ainda qual o valor de P4, e ele quer saber o deslocamento relativo. Bom, primeiramente gostaria de relembrar a ideia de lei de Hooke, né? Então vamos dar aqui uma mexida no zoom. A lei de Hooke, ela estabelece o seguinte: quando eu tensiono um certo eixo, essa tensão, se eu comparar com a deformação que o eixo sofre, ou seja, no eixo aqui vertical eu coloco sigma, que é a tensão normal, aqui eu coloco a deformação, que é epsilon, e eu vou fazer um gráfico. Quando eu faço esse gráfico, ou seja, quando eu tenho um corpo de prova, esse corpo de prova ele é tensionado, à medida que a tensão vai aumentando, a deformação vai aumentando também. Isso é proporcional até um certo ponto, onde a gente diz que ainda é válida a lei de Hooke. Então, nesse trecho que o gráfico fica praticamente uma linha reta, a gente diz que é um trecho linear, e nesse trecho linear vale a lei de Hooke. Qual é a lei de Hooke? A lei de Hooke vai estabelecer uma relação entre o sigma, que é a tensão, e o epsilon. Um é proporcional ao outro, ou seja, sigma é igual a o valor de E maiúsculo vezes epsilon. O que é o E maiúsculo? O que é o... no caso, ele se chama módulo de Young ou módulo de elasticidade. Então, a tensão, é lógico que ela depende tanto da força axial ou força normal, como também da área da seção transversal desse corpo. Então, lembrando aqui, vamos fazer uma divisão, que sigma ele é a força normal pela área da seção transversal e a deformação ela depende do quanto mudou o comprimento em comparação ao comprimento que tinha antes. Então, se
eu usar esses conceitos. Tensão é força por área, força normal ou força axial por área. E deformação é o quanto variou o comprimento em relação ao comprimento inicial. Se eu usar esses dois conceitos e substituir aqui na lei de Hooke, que diz que a tensão é proporcional à deformação, então eu vou pegar isso, jogar aqui, vou pegar isso, jogar aqui. Eu vou chegar numa relação em que eu vou ter ΔL, que é o quanto deslocou um, uma certa seção em relação à outra. Esse ΔL ele vai ser relacionado com a força normal ou força axial, com o comprimento inicial e também pela área da seção transversal e pelo módulo de elasticidade. Então, essa relação aqui entre o deslocamento relativo e a força axial ou força normal, comprimento, área da seção e módulo de elasticidade. Você percebe que o quanto, vamos dizer assim, esse corpo de prova estica depende tanto da força como também do tamanho que ele tinha no início, certo? Ou seja, ele tinha um certo tamanho aqui no começo, que a gente chamou de L0. Também depende da área, ou seja, do quão grosso ele era, da área da seção dele. Então, se ele, por exemplo, for um corpo de prova cilíndrico, a área da seção vai ser a área de um círculo, e essa área do círculo, quanto maior for essa área do círculo, obviamente vai ser mais difícil esticar esse corpo de prova, né? Então depende da área, da seção transversal e também depende do módulo de elasticidade, ou seja, cada material tem um módulo de elasticidade diferente. Então, basicamente, depende da força que é feita, do tamanho que ele tem no começo, da área, da seção e do material, essa fórmula que relaciona aqui o deslocamento relativo. Bom, agora no nosso problema, nós temos um corpo que não tem a mesma seção transversal em todos os trechos. Veja que no primeiro trecho a seção transversal tem uma área de 1 milésimo. No segundo trecho já aumentou. E no terceiro voltou a diminuir. E ainda, os comprimentos não são iguais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar em cada trecho qual é a força axial, qual é a área e qual é o comprimento. Por quê? Porque a fórmula aqui diz que depende dessas três coisas. Então eu preciso saber em cada lugar, em cada trecho, qual é a força normal ou força axial, qual é o comprimento daquele trecho, qual é a área da seção daquele trecho e qual o módulo de elasticidade. A única coisa que praticamente não muda nessa barra, nesse eixo, é o módulo de elasticidade, porque ele é feito do mesmo material, tanto no trecho AB, quanto no trecho BC, quanto no trecho CD. Tá? Bom, primeira coisa, para resolvermos o problema, então, dada essa introdução sobre a lei de Hooke, nós temos que determinar o valor de P4. Então, para determinar o valor de P4, eu tenho que fazer o equilíbrio, né? Veja que eu vou montar a equação de equilíbrio aqui, desse lado direito. Vamos usar aqui soma das forças na direção x igual a zero. Isso já vai bastar para eu calcular, no caso, o valor de P4. Veja, o P1 está para a esquerda, então vamos colocar aqui menos 100 kN. O P2 está para a direita, vamos colocar aqui 250 positivo. Quem mais? O P3 está para a esquerda, então põe 200 negativo. E por último, o P4 para a direita, vamos colocar P4 positivo. Isso tudo somando vai dar zero, ou seja, eu vou obter o valor de P4. Isso vai dar, então,
50 quilonewtons. Tá? Beleza. Com o valor do P4, eu posso fazer, então, um diagrama de esforços internos desse eixo. Então, para determinar esse diagrama de esforços internos, no caso aqui eu só vou fazer os esforços axiais, né? Os esforços de força normais. Então, diagrama de esforços internos. Repare no seguinte, no primeiro trecho aqui de A até B, a força axial, a força normal, se eu cortasse aqui o eixo, nesse trecho, ela teria que aguentar apenas o P1 para a esquerda, ou seja, se eu pegasse aquele trecho, só um pedacinho do eixo aqui, tá? Em que você tem o P1 para a esquerda. Qual teria que ser a força normal aqui? Então, se eu viesse aqui e cortasse o eixo aqui, entre o A e o B, em qualquer lugar entre o A e B, eu teria a força P1 para a esquerda e essa força normal para a direita. Quanto seria a força normal? Bom, para isso estar equilibrado, a força normal teria que ser igual ao P1. Então, no primeiro trecho, de A até B, a força normal, força axial, é igual ao P1, que vale 100 kN, certo? Isso no trecho AB. Agora, no trecho BC, então eu vou ter aqui uma parte do eixo, outra parte. Veja que agora eu cortei em algum lugar entre B e C. Eu tenho essa força P1, certo? Eu tenho a força P2 para cá e vai existir uma força normal aqui nessa seção. No caso, para ficar em equilíbrio, a força normal mais o P2 tem que ser igual ao P1. Então, força normal mais P2 menos P1 tem que dar igual a zero, né? Portanto, eu vou ter Fn igual a P1 menos P2. Isso aqui é no trecho de B até C. Tá? De B até C é isso aí. Agora, no último trecho, que é de C até D, ou seja, se eu pegar aqui nesse trecho, fizer um corte aqui em algum lugar, eu vou ter o seguinte. Vamos pensar agora, vamos pegar o pedaço da direita, né? Ou seja, se eu cortar aqui, para esse pedacinho da direita ficar equilibrado, o que tem que acontecer, né? Vou fazer o desenho aqui. Veja que vai ficar assim. Eu vou ter o P4 para cá e a força normal vai estar aqui. Então, para esse pedacinho ficar equilibrado, a força normal vai ter que ser igual ao P4. Então, força normal igual a P4 no último trecho. Tá? Ou seja, no trecho CD. Ok? Muito bem. Então, eu vou fazer o diagrama aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui A, B, C e D. É só um esquema, né? Para a gente entender como é que fica a força normal em cada pedaço. Vou usar outra cor. Então, no primeiro trecho, que é o trecho AB, a força normal é igual a P1. Quanto é o P1 aqui? No caso, o P1 é 100 kN, ou seja, no primeiro trecho, a força normal tem um valor constante, valendo 100 kN. 100 kN. Isso de A até B.
Tá? Bom, quando passar para o trecho BC, eu tinha visto aqui que a força normal vai ser P1 menos P2, ou seja, eu vou pegar o valor de 100 menos 250, isso vai dar negativo 150, tá? Negativo 150, esse outro valor aqui, negativo 150 kilonewtons. No outro trecho, eu vou ter a força normal igual a P4, que é, no caso, 50 kN, nós tínhamos achado. Então eu vou ter aqui 50 kN. Então em cada trecho, no primeiro trecho, de A até B, a força normal é positiva, ou seja, é uma força de tração, 100 kN, vai tender a esticar o eixo. No segundo trecho, de B até C, a força é negativo 150 kN, portanto é uma força de compressão, vai tender a encolher o eixo. E no trecho CD, volta a ser tração, ou seja, volta a tender a esticar o eixo. Tá? Se eu quero saber o deslocamento relativo entre A e D, eu tenho que calcular essa fórmula aqui para cada trecho e somar tudo. Ou seja, em cada trecho vai ter uma força normal, um comprimento, uma área e o valor do E, que é constante para todos os trechos, né? Eu vou calcular isso. Então, eu vou começar a fazer essa conta. Como é que vai ficar isso aí, então? Vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui, vamos usar outra cor. Então, vai ficar ΔL. Eu vou somar, esse é o símbolo de soma, né? Cada valor de força normal multiplicado por cada tamanho do trecho, dividido pela área da seção transversal de cada trecho e pelo módulo de elasticidade. Tá? Então vai ficar assim, ΔL. No primeiro trecho, a força é 100, né? Nós vemos aqui 100 kN, vamos colocar as unidades internacionais, né? 100 vezes 10 ao cubo. O comprimento do primeiro trecho é 2 metros. A área era 0,001, né? 0,001 e o módulo de elasticidade era 200 gigapascal, ou seja, 200 vezes 10 a nona. Isso é no primeiro trecho. No segundo trecho, a força normal deu negativa, né? Então é negativo 150 vezes 10 ao cubo. O comprimento é menor, o comprimento é 1 metro. E a área é maior, né? A área da seção transversal, um trechinho que o eixo fica mais rechonchudo, né? Vai ser 0,002 e o módulo de elasticidade continua mesmo, 200 vezes 10 a nona. No último trecho, nós vamos ter o que? 50 vezes 10 ao cubo, comprimento 1,5, que mais? A área é 0,001 e o módulo de elasticidade é o mesmo. Né? Muito bem. Então eu vou ter que fazer essa conta, usar a calculadora, né? Para simplificar a nossa vida aqui. Vamos determinar aqui então o seguinte: o ΔL vai ser, a primeira conta deu, as minhas contas aqui, 1 vezes 10 a menos 3. Tá? A segunda conta deu negativo
0,375 vezes 10 a menos 3. E a terceira conta deu positivo 0,375 vezes 10 a menos 3. Bom, portanto, vai acabar cancelando aqui esse segundo termo com o terceiro termo, né? E no final nós obtivemos o valor de ΔL como 1 vezes 10 a menos 3 metros. Se a gente puser isso em milímetros, vai ficar 1 milímetro. Ou seja, esse eixo sujeito às forças P1, P2, P3, P4 vai esticar, vai aumentar de tamanho em 1 milímetro. Tá? Então esse vai ser o deslocamento relativo entre os pontos A e D. Entre os pontos A e D. Tá? Lembrando que nós determinamos tudo isso supondo que ainda estamos no regime elástico, ou seja, ainda é válida a lei de Hooke, em que a tensão é proporcional à deformação. Então, sigma, que é a tensão, é igual a E, que é o módulo de elasticidade, vezes a deformação. A partir daí, nós obtivemos o valor de ΔL em função da força, do comprimento da área e do módulo de elasticidade. Determinamos a força axial em cada trecho e calculamos aqui a deformação ou o deslocamento relativo. No final, obtivemos 1 milímetro como o deslocamento relativo entre os pontos A e D. Bom, era isso que eu queria transmitir para vocês hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, se Deus quiser.